Olá, meus irmãos, mais uma vez cumprimento a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus, do teu irmão Márcio Leite. Vamos meditar na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 12, versículo 43. Mateus 12, 43, que diz a mensagem do nosso Deus: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. Má geração. Oramos a Deus alguns minutinhos, alguns segundos. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, a ti clamamos e suplicamos em oração. Pai santo e querido Deus, obrigado pela tua presença e pela tua graça que nos basta e pelo teu Espírito que nos concede o consolo, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, Senhor, pelas tuas mãos estendidas para salvar as almas, Senhor. E teus ouvidos abertos, Senhor, para ouvir os nossos clamores desde a terra, Senhor. Pai, abençoe esse ouvinte que está ouvindo este vídeo, Senhor, e até mesmo compartilhando conosco, Pai, esta bênção do Senhor. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, direcionada pelo teu Espírito Santo em nossos corações. Desde já, Senhor, obrigado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. Jesus, ele é tão bom, tão maravilhoso, que quando o homem está em sua vida vazia, o homem não tem força para prosseguir em frente, passa por dificuldades, o homem verdadeiramente não tem paz interior consigo mesmo e nem com todos. Então a palavra de Deus diz para nós, irmãos, que quando o homem e a mulher chega diante dele, ele vem pela tua graça e a tua misericórdia, ele transforma este homem, ele transforma esta mulher, porque diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Nós sabemos que a verdade que nos liberta é Jesus Cristo, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida para conosco. O Senhor Deus, pela tua graça, a tua misericórdia, Ele nos concede a possibilidade de nós vencermos os obstáculos desta vida. Irmão, nós sabemos que verdadeiramente havia uma certa vez um homem que tinha ali o espírito imundo do teu corpo físico, que aquele homem, irmão, você sabe, já conheceu a mensagem sobre o demoniado gadareno, que ele andava nos sepulcros, nu, e ali, irmãos, ele não tinha paz interior, não tinha sossego, e as pessoas que prendiam ele, prendiam até mesmo com aguilhões, correntes, o espírito imundo que está dentro do corpo dele vinha e rebentava aquelas correntes. Não o demoniado gadareno, ele não rebentava por si próprio. Então tinha um espírito imundo, legiões de demônios que se apoderavam do corpo daquele homem. E ali fazia aquele homem ter forças sobrenaturais que nenhum homem conseguia prender. Então ele andava, irmãos, perambulando sobre sepulcros, nu, e ali só era atormentado pelos espíritos imundos. E uma certa vez, Jesus foi de encontro a ele, e ali Jesus o libertou. Mas antes de Jesus libertar, aqueles espíritos imundos que se apoderavam do corpo daquele demoniado de gadareno, lá no sepulcro, eles pediram a Jesus a permissão de entrar nas manadas de porcos, que ali havia um fazendeiro, e ali ele tinha manada de porcos, muitos porcos. E o espírito imundo pediu a Jesus a permissão para que eles viessem entrar no corpo daquelas manadas de porcos. E você pode observar que Jesus é tão fiel e que Deus até permitiu entrar nos corpos dos porcos. Só que tem, irmãos, que os espíritos imundos, eles não são bobos. Eles não pediram a Jesus para entrar ali no corpo físico daquele fazendeiro. Os espíritos imundos podiam pensar: vamos pedir para entrar no corpo do fazendeiro, que é mais uma vítima para nós. Não. Os espíritos imundos não pediram a Jesus para entrar no corpo do fazendeiro, que ali possuía aquelas manadas de porcos. Eles pediram a Jesus a permissão. Até o inimigo, irmãos, pede permissão ao Senhor Jesus para fazer algo. E o Senhor permite determinada coisa. Então o Senhor Jesus permitiu daqueles espíritos imundos, aquelas legiões de demônios, sair do corpo do demoniado gadareno e entrar na manada de porcos.
E você pode observar que nem aqueles porcos queriam aceitar os espíritos imundos no corpo deles. Eles foram, se precipitaram, penhadeiro ali, se jogou no mar. E aí todos aqueles porcos, aquelas manadas de porcos morreram. Os porcos morreram, irmãos, mas os demônios não, porque o demônio não morre. E você pode observar que no momento que aquele porco morreu, os porcos morreram, os espíritos ficaram vivos e caçando a próxima vítima. E você observa que eles não pediram Jesus a permissão de entrar no corpo fazendo, porque Jesus, irmãos, ele tem o interesse de salvar as almas, salvar o homem, salvar a mulher. No momento que o homem e a mulher chegam diante do Senhor Jesus, pede a ele a graça e a misericórdia para os libertar, para que eles possam ser livres dos espíritos imundos, Jesus, pelo teu amor infinito, ele vai e liberta aquela pobre vida. É como diz a palavra de Deus que Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele alivia o homem, alivia a mulher, no momento que o homem chega diante do Senhor. E Jesus foi e libertou aquele homem. E mais adiante você pode pensar que aquele homem, demônio gadareno, aquele que andava nu, o Espírito de Deus nos libertou, ele veio ser transformado pelo poder de Deus. E aqui a Bíblia chega a dizer para nós, Mateus 12, 43, que quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então os espíritos imundos que saem do corpo do homem, aqueles espíritos que Jesus repreendeu para conceder libertação para o homem, para a mulher, que se chega a Cristo, o Senhor liberta e expulsa aqueles espíritos imundos. Mas só tem aquele espírito imundo que saiu do corpo do homem e da mulher, irmãos, ele começa a sair, procurar lugares para ele fazer repouso, para ele fazer habitação. E a Bíblia diz para nós, irmãos, que quando ele não acha lugar para repousar, para habitar, e se o homem e a mulher voltar atrás, virar as costas para Jesus, negar Jesus novamente, a Bíblia diz para nós que quando aquele espírito imundo que saiu do corpo do homem e da mulher, quando reconhecer que Jesus é Salvador, mas aquele homem e aquela mulher não permaneceram na fé em Jesus, não permaneceram na presença do Senhor, obedeceram seus mandamentos e veio a virar as costas para o Senhor, aquele mesmo espírito que saiu daquele homem e daquela mulher, ele achando ali, louvado seja Deus, este homem distante do Senhor, virou as costas para o Senhor, e aquele lugar que ele saiu, daquele homem, ele vai voltar, irmão, vai voltar para o mesmo lugar. Ah, irmão Márcio, o espírito imundo, o demônio não volta para o corpo do homem. Se o homem e a mulher não permanecer fiel em Jesus Cristo até a morte, irmãos, aquele mesmo espírito que o Senhor Jesus repreendeu, nos libertou, tirando do nosso corpo aquele espírito imundo, se nós voltarmos atrás, aquele mesmo espírito volta e um fala com o outro: virei outra vez, e louvado seja Deus, ele entrará nesta casa onde ele saiu, e achando ela varrida, desordenada, vazia, ele vai entrar. Só que tem, irmãos, que aquele homem que foi liberto pelo amor de Deus, mas que virou as costas para o Senhor, traiu, virou as costas para ele, desviou da presença do Senhor. A Bíblia diz que aquele espírito que saiu, ele volta para aquele corpo de onde saíra. Só que tem que ele não volta mais sozinho. Ele traz consigo mais 7 espíritos piores do que ele. Vocês estão entendendo? Diz a palavra de Deus assim, irmãos, ó. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então o espírito imundo que sai do corpo do homem, as legiões de demônios que saem do corpo do homem, da qual Jesus libertou, ele fica se andando, fica perambulando, fica achando repouso, lugares para que ele possa fazer repouso, fazer morada. E quando ele não encontra lugares para fazer repouso e morar, habitar ali, o que ele faz? Ele fica observando aquele homem e aquela mulher que reconheceram Jesus como Salvador da tua alma, mas infelizmente não vigiaram e caíram. O que acontece? Aquele espírito que saiu, o mesmo espírito que saiu, ele volta para aquele corpo do homem e ali faz repouso e faz morada naquele corpo físico. Que diz assim, os legiões do demônio falando com o outro: então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida, adornada. Então, irmãos, você pode observar que Satanás, os espíritos imundos, chamam o homem e a mulher de casa dele. O mesmo que o homem dele, a Bíblia chega a dizer para nós que a nossa mente vazia, irmãos, se nós não tiver com a nossa mente voltada para as coisas de Deus, tiver com a nossa mente verdadeiramente assim, isolada das coisas espirituais de Deus, o inimigo, os espíritos imundos, começa a buscar repouso. Ele entra na mente do homem, entra na mente da mulher. O inimigo não tem poder para tirar o que está na tua mente,
mas ele tem a capacidade de entrar na tua mente, se estiver vazia, desordenada, e fazer morada nesse corpo, e chama o teu corpo de casa. E você pode observar que Jesus também, ele chama o nosso corpo de casa. Se nós permanecermos firmes e confiando na esperança até o fim, nós somos chamados de casa do Senhor. Você pode observar no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 6, que o Senhor fala, se nós permanecermos firmes, confiando na esperança até o fim, o nosso corpo será chamado de casa do Senhor. Nós somos a casa do Senhor no momento que nós permanecemos firmes, confiando na esperança até o fim. Nós somos casa do Senhor. Mas no momento que nós perdemos a nossa fé, perdemos a nossa confiança, a esperança em Jesus, o que acontece? A nossa casa, a nossa mente vai se tornar uma casa vazia, adornada, varrida, aqueles espíritos que saem do nosso corpo. Então ele volta, irmãos. Ele volta para o corpo do homem e faz ele novamente a morada dele, vai habitar e vai chamar você de casa. E o estado desse homem, o ato desse homem, se o homem fazia coisa errada no passado, se a mulher fazia coisa no passado errada, Jesus libertou, eles começaram a regenerar, fazer coisas boas, coisas direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, será a casa do Senhor. Mas no momento que o homem vira as costas para o Senhor, perde a esperança, perde a fé, então o que acontece? Esse corpo começa a ser lugar para o espírito imundo fazer morada, e ele volta consigo e traz mais 7 espíritos piores do que ele, e ali, achando esta casa vazia, esse corpo vazio, vai fazer morada, e o ato deste homem e dessa mulher vai se tornar pior ainda. Então por isso, irmãos, cabe dizer para nós que nós devemos permanecer firme, confiante na esperança até o fim, para que Jesus faça morada em nossos corpos. O nosso corpo tem que ser casa do Senhor. O nosso corpo tem que ser templo do Espírito Santo. Mas desde o momento que nós andamos à vontade do Senhor, nós obedecemos tuas palavras e permanecemos firmes. Hebreus 3, 6. Você pode observar, se você permanecer na presença do Senhor e ser fiel até a morte. A palavra de Deus diz para nós, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta coroa da vida é a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas se você não permanecer, aquele espírito que saiu do nosso corpo, se nós não vigiarmos, nós vamos cair em tentação. E aquele espírito que saiu do nosso corpo, ele volta e traz consigo mais 7. E o nosso ato que nós fazíamos antes, não fazer coisas piores do que antes, porque os espíritos imundos estão alojados no corpo do homem e da mulher, que vira as costas para o Senhor e perde tua esperança e tua fé no Senhor. E diz, então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando, habito ali. E são os últimos atos deste homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então se a geração é má, por que a geração é má? Porque o espírito imundo, o espírito de demônio se apodera do corpo físico. Irmãos, e tem pessoas, irmãos, que não acreditam em espíritos imundos, tem pessoas que não acreditam na existência de Satanás. As pessoas falam, o demônio existe, são más atitudes de um homem, tudo que a pessoa faz é nele mesmo, isso aí não é demônio, existe demônio. Existe, irmãos, a Bíblia é real, ela é verdadeira. O próprio Jesus falou que nós, porão, não somos enfermos, curarão, que nós, em nome de Jesus Cristo, nós expulsaremos demônios. Jesus profetizou acerca dos demônios, desse espírito imundo. Então não é o homem que inventa, não é a mulher que fala sobre os espíritos imundos, sobre as existências dos demônios. Desde a fundação do mundo, irmãos, de lá para cá, a Bíblia revela para nós sobre os espíritos imundos, louvado seja Deus. Você pode observar que Eva foi enganada pela serpente. A serpente é o quê? São espíritos de demônios, são demônios, Satanás, como diz a palavra de Deus, é conhecido como serpente, como dragão. Então, irmãos, existem sim demônios, como existem os espíritos imundos, que são demônios, existe também o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos consola, nos faz vencermos. Então, se o homem não permanecer fiel diante do Senhor Jesus, esta casa que hoje é chamada Templo do Espírito Santo, você estando com Jesus, se você verdadeiramente negar o nome de Jesus Cristo, perder a tua fé, a tua esperança, a confiança em Jesus Cristo, aquele espírito que Jesus repreendeu lá no início, ele vai voltar e fazer a morada neste corpo, e ainda vai chamar o teu corpo de casa dele. Então, irmãos, vamos permanecer firmes com Jesus. O Senhor Deus de Israel, o Senhor Jeová, Ele faz morada no nosso corpo, Ele faz morada em nós, e o nosso corpo é chamado de casa do Senhor, templo do Espírito Santo. O nosso corpo, irmão, é especial para o Senhor. O Senhor não tem interesse em habitar nos objetos
no corpo dos animais, Ele quer habitar em teu corpo, porque a palavra de Deus diz para nós que nós somos imagem e semelhança do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então você é a casa do Senhor. Mas se nós permanecemos firmes até a morte, porque a palavra de Deus diz bem claro para nós, ser fiel até a morte, que dar-te-ia a coroa da vida. Mas no momento que o homem se torna um rebelde, desobediente à palavra do Senhor, infelizmente, irmãos, aos poucos o irmão vai perdendo a tua fé, perdendo a tua confiança e vai distanciando do Senhor. E quando o homem distancia do Senhor, irmãos, infelizmente vem a decadência. É como muitos dizem que o cair é do homem. Então, irmão, se o cair é do homem, então o homem cai porque ele quer, se não vigiarmos. A Bíblia quer dizer para nós que aquele que estão de pé, olhe para que não caia. Então Jesus não derruba o homem, Jesus não derruba a mulher. O Senhor Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, Ele não tem interesse de derrubar o homem. Mas se nós não vigiarmos, permanecermos firmes no Senhor, nós mesmos, é como diz muitos, que o cair é do homem, então nós mesmos, voluntariamente, perdemos nossa fé, nossa confiança no Senhor, nós mesmos, voluntariamente, irmãos, nós vamos cair. Mas o Senhor não quer isso de você, o Senhor não quer isso de nós. Ele quer que sejamos fiéis para que nós possamos alcançar a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Permaneça fiel. Não deixe que o espírito mundo que saiu do teu corpo, do nosso corpo, se nós não vigiarmos, não deixe que ele venha fazer morada novamente. Não deixe que venha pousar, como diz a palavra de Deus diz. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração mal. Então se a geração é mal, meus irmãos, o mesmo espírito imundo que entra no corpo do homem sem Jesus, ele vai entrar não somente em um homem ou em uma mulher, ele vai entrar em todas as gerações que se tornam mal. Quando a geração é mal, irmãos, você pode observar, ali não habita Deus, ali não habita o Espírito de Deus, porque aonde há o Espírito de Deus, como diz a palavra de Deus, que o Espírito Consolador que nos consola, Jesus diz uma certa vez, que haveria necessidade de subir aos céus, para ficar diante do Pai Celestial, para que quando ele vier subir, ficar à destra do Pai Celestial, haveria de vir até nós, descer na terra, o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que intercede por nós. Então eu permaneça nesta fé, não deixe que os obstáculos da vida, as dificuldades, as lutas, as pelejas, as perseguições, venham abater tua fé. É como diz a palavra do nosso Deus, o Senhor revela aos nossos corações, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, para que nós possamos permanecer os fiéis ao Senhor até a morte. Mas não deixa que os obstáculos venham te deixar cair. Não deixa que as lutas, porque você pode observar que os verdadeiros adoradores que amam o Senhor, que adoram o Senhor, o que é adorar a Deus em espírito e verdade? É você adorar a Deus sem vê-lo, acreditar que mesmo sendo invisível, sendo um espírito, você com total verdadeiramente, o sentimento de verdade, você em espírito e verdade, você adora o Senhor na forma como Ele é, porque Deus, Ele é Espírito. Não precisa você apoiar em algo para ali apresentar Jesus, para ali apresentar Jeová, apresentar o Espírito de Deus, porque Deus, Ele é Espírito, assim como Jesus é Espírito. Não precisamos fazer imagem, semelhança ao nosso Deus que está nos céus, ou que veio na terra, para apoiarmos ali nossa fé e dizer, este é meu Jesus, este é meu Deus. Não, aqueles que adoram o Senhor Deus, verdadeiramente adoram da forma como Ele é, porque Ele é Espírito. Isto é fé. A fé é acreditar naquilo que você não vê, mas esperar de que ver um dia você alcançará esta redenção, esta bênção. Então, irmãos, fique para a tua meditação esta mensagem do livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43. E quando o espírito imundo tem que sair do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Então, irmãos, o espírito começa a circular toda a face da terra. E ele não encontra lugar para ele fazer repouso, habitar. O que ele vai fazer? Ele vai ficar te observando. No momento que você dá uma brechinha, no momento que você não vigiar, aí você haverá de cair em tentação. Aí o inimigo que saiu do corpo do homem, aquele mesmo espírito imundo que Jesus repreendeu, aquele espírito volta para o corpo desse homem. Mas, irmão Márcio, Jesus deixa voltar? Ué, irmãos, se nós não permanecemos com Cristo, infelizmente, aquele espírito vai voltar novamente. E você pode observar quando homem e mulher
Afasta a tua fé de Jesus, afasta a tua confiança no nosso Deus. Verdadeiramente aquele homem, aquela mulher não acredita mais em mais nada se referente à palavra de Deus. É difícil, irmãos. As pessoas quando largam o amor de Deus, quando perdem a esperança, tudo que você falar concernente em nome de Deus, ele não acredita, entra em debate com você. É por isso que a Bíblia chega a dizer para nós que aquele que ganha um desviado para o Senhor, ele alcança o galardão, ele alcança mesmo. Por quê, irmão? Para ganhar um desviado para Jesus, é só mesmo o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para nos conceder essa graça, para que nós possamos trazer esse homem, esta mulher na presença do Senhor, e o Espírito Santo possa fazer morar novamente. Então, irmãos, medite nesta mensagem. Todo homem, toda mulher que chegou, entregou tua vida para Jesus, se permanecer fiel na confiança, na esperança até o fim, ele é casa do Senhor, ele é casa de Deus, Hebreus 3,6. Mas se um homem largar a tua fé, perder a tua esperança na volta de Jesus Cristo, infelizmente, ele vai ser chamado casa de espíritos imundos. Mateus 12:43 a seguir mostra que Satanás, as legiões de demônios, o espírito imundo, chamam o homem e a mulher de casa dele. Então não deixe acontecer isso, irmãos. Seja fiel até a morte. Desde que o Espírito Santo faça morada em você, façamos nós que sejamos casa do Senhor e não casa de Satanás. Não deixe que o espírito imundo que saiu do nosso corpo venha voltar com mais sede e que o nosso ato venha ser pior do que antes. Vamos permanecer fiel até a morte, porque o Espírito de Deus habita em nós. Vamos vigiarmos e o Senhor nos conceda força para que nós possamos vigiar, porque dias são maus e trabalhosos, mas Jesus é conosco. Permaneça fiel nesta fé, irmão. Que o Espírito Santo fale melhor em teu coração e que você nunca venha desviar dos caminhos do Senhor. Porque aquele que não come da carne de Cristo e aquele que não bebe do teu sangue não tem parte, não tem comunhão com o Senhor. Você que está aí ouvindo este vídeo, irmãos, eu não estou te julgando, nós não julgamos ninguém, mas a própria palavra de Deus é que nos julga. Porque uma certa vez Jesus foi para o céu e disse que a palavra dele haveria de deixar para nós aqui na terra. Mas a palavra de Jesus Cristo, a mesma palavra que Jesus pregou no passado, essa vai julgar nós no último dia, e está julgando hoje ainda, porque Jesus subiu ao céu, mas a palavra dele está. Livro de João, se eu não me engano, capítulo 12, versículo 48 a seguir, fala acerca de quem nos julga. É a palavra de Deus, a palavra que Jesus pregou, ela mesma que julga o homem. Louvado seja Deus. Então eu não julgo ninguém. A mulher de Deus não julga ninguém, pois já tem quem o julgue. Diz a palavra de Deus, livro de João, capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeita a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Jesus ainda estava em terra, irmãos, ele estava em carne na terra. Então ele diz que ele não veio para julgar, mas já tem quem o julgue. A palavra que ele tem pregado, essa há de julgar no último dia. E hoje, irmão, nós sabemos que Jesus subiu aos céus. Ele está vivo, à destra do Pai Celestial. Mas a palavra dele está na terra. Então quando você fala a verdade para o irmão, você fala a verdade para a irmã, você está amando de verdade. Então você está despertando alguém através da palavra do Senhor. Então você não está julgando, mas tem quem o julgue. A própria palavra do Senhor que você tem pregado, que Jesus deixou para você pregar. Então deixa que o Espírito Santo fale ao coração. Mas se você pode falar do amor de Deus, fale. Não deixe que o inimigo venha julgar na sua mente que você está julgando alguém, porque a palavra de Deus é que julga. Então, irmãos, se estamos com Cristo hoje, se nós desviarmos da presença do Senhor, o mesmo Espírito que Jesus repreendeu lá no passado, para fazer de nós vasos, homens de Deus, mulheres de Deus, povo de Deus, esse mesmo Espírito que saiu do nosso corpo, Jesus repreendeu. Se nós voltarmos atrás, voltar com a rebeldia, esse Espírito que saiu, ele vai tornar para o nosso corpo e trazendo 7 espíritos piores, e os nossos atos, o nosso comportamento se tornar pior do que antes. Então fique para a tua meditação. Não deixe Jesus por nada deste mundo. Seja fiel até a morte, para que nós possamos alcançar a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo fale no teu coração. Que Deus vos abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Do teu irmão Márcio Leite.